E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. Atos, capítulo 9, versículo 18. A visita de Ananias a Paulo de Tarso, na aflitiva situação de Damasco, sugere elevadas considerações. Que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas pesadas, sob todos os pontos de vista. Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Todas as possibilidades confiadas a nós hão sido eclipsadas pela nossa incúria através dos séculos. Mãos, pés, língua, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria e da insensatez. O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo, penetra a cidade em obediência à recomendação divina, derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde fora aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que lhe caem escamas dos olhos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício a fim de extrair, por si mesmo, as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração. Trata-se de pergunta digna de ser meditada em todos os tempos. Não te esqueças, pois, de que na luta diária poderás encontrar os Ananias da fraternidade em nome do Mestre. Aproximar-se-ão compassivos de tuas necessidades, mas não ouvides que o Senhor apenas permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiques a vida por ti mesmo. Emmanuel. Bom, o nosso projeto Evangelho por Emmanuel hoje vai fazer um comentário, nós vamos fazer um comentário sobre o capítulo 149 do livro Vinha de Luz, Escamas. Esse texto foi escrito pelo Espírito Emmanuel e Chico a partir de um versículo do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 18. O Emmanuel só usou esse versículo. E logo lhe caíram dos olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. Essa história do Paulo de Tarso, ela é muito conhecida entre nós, né? Muito conhecida entre os cristãos, entre os espíritas também é muito conhecida. A estrada de Damasco, o encontro de Paulo com Jesus, o encontro mediúnico. O espírita hoje tem uma compreensão até mais clara desse encontro de Paulo de Tarso com Jesus, porque a gente não tem mais aquela fantasia. Jesus apareceu, foi um encontro mediúnico de Paulo de Tarso com Jesus. Então aqui esse texto é muito espírita mesmo, tem muito conteúdo da doutrina espírita que a gente enxerga nesse texto. E é muito bom rever esse texto com o olhar da doutrina espírita, ajuda bastante a gente. E a gente lembra da história, falando assim rapidamente, só para a gente entrar no texto, que Paulo de Tarso era um rabino poderoso lá em Jerusalém, e que ele estava querendo perseguir Ananias. Tem uma história
antes de Ananias ajudando Abigail, que converteu Abigail ao cristianismo, que não era cristianismo, a ser seguidora dos ensinamentos de Jesus. E Paulo ficou muito chateado, e ele já era perseguidor desses seguidores de Jesus, né? E quando mexeu com a noiva dele, com a paixão da vida dele, ele ficou mais ofendido ainda, ele se ofendeu com Jesus. E Ananias foi o velhinho que teve lá naquela fazenda onde ela estava, e ela ficou modificada depois que Ananias conviveu um tempo com ela. E Paulo depois ficou sabendo de tudo isso, depois da morte de Estevão. Ele não tinha mais condições de retomar sua relação com Abigail, houve aquele, né? E Paulo ficou muito revoltado, e ele foi e pegou uma autorização do Sinédrio para perseguir Ananias. E ele descobriu que Ananias estava em Damasco. E Paulo foi com mais dois, três companheiros a Damasco para perseguir Ananias, para pegar Ananias e trazer o Ananias preso para Jerusalém. Foi nesse caminho, já às portas de Damasco, foi chegando em Damasco, que Paulo teve essa visão mediúnica, né? Que ele caiu do cavalo, que ele teve essa visão de Jesus, de conversa com Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele foi identificando, como era uma coisa mediúnica, era uma fala para a alma, né? E Paulo foi identificando aquilo. Foi quando Paulo ficou aqueles 3 dias cego, ele perdeu a visão, ele ficou sem enxergar, e ele foi para a cidade, ficou numa pensão, simples, humilde, e foi lá que Ananias, a pedido de Jesus, tem outra passagem bonita, quando Jesus aparece para Ananias em sonho: Ananias, Ananias, e Ananias: eis-me aqui, Senhor, mostrando para a gente, não só que Ananias estava ouvindo o chamado de Jesus em sonho, mostrando que esse chamado é um chamado feito a todos nós, a todo momento, a qualquer tempo, e que a gente não tem essa prontidão do Ananias, né? Eis-me aqui, Senhor. A gente não costuma falar eis-me aqui, Senhor, a gente costuma falar espera aí, Senhor. Segunda-feira eu vou, semana que vem eu vou, o ano que vem eu vou, quando eu resolver isso eu vou, quando eu tiver dinheiro eu vou. Então a gente não tem essa prontidão do Ananias, mas não é o tema do nosso encontro hoje. Hoje é exatamente a ida de Ananias a essa pensão, a pedido de Jesus. Ananias até estranhou: Senhor, não é esse que te persegue os seus adeptos, os seguidores dos seus ensinamentos? E Jesus: é assim, pode ir, que esse é o vaso escolhido por mim, eu sei o que ele vai padecer em função desse encontro. Então Jesus já sabia. Ananias obedeceu e foi também. Foi quando Ananias chegou e nessa conversa com Paulo de Tarso, que já estava há 3 dias lá nessa pensão, que deu esse passe. E foi esse passe que Ananias deu, onde Paulo perdeu essas escamas dos olhos e ele voltou a enxergar. E é claro que isso é muito simbólico, e a gente não vai entrar nisso agora, porque a gente vai entrar no decorrer do texto. Eu só fiz essa lembrança desse livro Paulo Estevão e Atos dos Apóstolos, que na verdade o livro Paulo Estevão do Chico e Emmanuel é praticamente Atos dos Apóstolos contado com mais detalhe, numa forma de livro, de uma linguagem mais atualizada, mas é praticamente Atos dos Apóstolos. Então a gente vai usar hoje muito esse livro Paulo Estevão, porque conta essa história, conta esse momento dessas escamas. E o texto de hoje, o título é Escamas. Está falando dessas escamas. E a gente de cara já tem que ver que a gente não vai ver a escama física. Não é uma escama física. Ela é ou uma escama simbólica, ou é uma escama virtual. Quem já leu a obra de André Luiz já percebeu quanta coisa acontece no socorro espiritual que quem está sendo socorrido, que está encarnado, não percebe. Quantos movimentos, quantos fluidos, quantas luzes, quantas coisas acontecem que não são percebidas. Essa escama, certamente, se eu tivesse lá, eu também não tivesse visto essa escama cair do olho de Paulo, né?
porque foi essa escama que a gente está vendo muito dentro da doutrina espírita, por exemplo, na obra de André Luiz, apresentada nesse tipo de socorro. E aí quem fica procurando uma escama física, caindo em alguma coisa física, realmente não vai entrar no simbolismo e não vai entrar nessa questão, nesses ensinamentos que esse texto traz. Bom, aí a gente entra no texto. O texto foi escrito só sobre esse versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Depois do passe de Ananias, logo caíram dos olhos de Paulo como que umas escamas, e ele recuperou a visão, que já estava há 3 dias cego naquela pensão. E Emmanuel começa a escrever. Ele diz que a visita de Ananias a Paulo de Tarso, dessa pensão lá na cidade de Damasco, naquela aflitiva situação do Paulo, naquela aflição que ele estava vivendo naquele momento, sozinho, abandonado, quando ele começou a sua derrocada de um lado e o seu crescimento espiritual do outro, sugere elevadas considerações. São essas elevadas considerações desse momento do Evangelho que a gente vai tentar mergulhar agora. E o Emmanuel começa fazendo uma pergunta que não é nem dirigida a alguém especificamente, é dirigida ao espírito. Ele pergunta: o que temos sido nas sombras do pretérito, senão criaturas recobertas de escamas, sob todos os pontos de vista? O que nós temos sido? A nossa individualidade, a nossa história de espírito, o que eu tenho sido ao longo das minhas reencarnações, senão uma criatura recoberta dessas escamas que saíram dos olhos de Paulo de Tarso, que ele começou a ver. Quantas coisas eu não vi ao longo dessas últimas encarnações e reencarnações. Quanta coisa eu deixei de ver. Quando Jesus fala olhos de ver, ele está falando de perder essas escamas e começar a enxergar alguma coisa mais profunda, alguma coisa mais espiritual, alguma coisa que sai desse material imediato e que penetra no campo espiritual, que penetra no elemento espiritual. Então, o que nós temos sido ao longo de tanto tempo, senão essas criaturas recobertas de escama? Aí eu lembrei que tem uma passagem também que Jesus cita Isaías, que está no Evangelho de Mateus, Mateus 13:13. Eu vou trazer essa lembrança aqui, só para a gente, faz parte do nosso comentário. Jesus disse, explicando para os discípulos, por que ele falava com as pessoas em parábolas. Por que ele falava em parábolas? Ele estava dizendo para os discípulos, explicando por quê. Ele disse: é por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver, e ouvem sem ouvir, e nem entender. É neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz... Aí Jesus está dizendo que ele fala em parábolas para as pessoas, para o homem comum, porque esse homem vê sem enxergar, sem ver, porque ele ouve sem ouvir e nem entender. E depois Jesus faz uma referência a uma profecia de Isaías, e a gente lembra que Isaías foi quase 8 séculos antes de Jesus. Olha, o Isaías falou o que eu vou ler aqui agora, mais ou menos 750 anos antes de Jesus. Já estava falando dessas escamas, dessas criaturas recobertas dessas escamas pesadas, nesse pretérito. Então olha o nosso pretérito antes de Jesus, por exemplo, mais de 700 anos. Aí Jesus disse: é neles que se cumpre a profecia de Isaías, que diz, aí ele repete a profecia de Isaías: certamente há vez de ouvir e jamais entendereis, certamente há vez de enxergar e jamais vereis,
porque o coração deste povo se tornou insensível. Porque o coração desse povo se tornou insensível. E eles ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e assim eu os cure. Olha só, olha, 750 anos antes, e olha só, por que não estavam vendo? Porque o coração desse povo se tornou insensível. É do coração. A imperfeição não é só dos olhos. A escama não está só nos olhos, nas mãos, nos pés, em todas as potências do corpo tem essas imperfeições, essas escamas que não deixam a gente usar. E Jesus falou isso. Onde tiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. A boca fala do que está cheio o coração. Então, se a boca fala do que está cheio o coração, a mão age do que está cheio o coração. Os pés andam de acordo com o que está cheio no coração. As minhas ações são de acordo com o que está cheio o coração. Aí a gente vê que o coração é a origem de tudo isso. Por isso que Isaías já dizia que as pessoas não ouvem, não veem, porque o coração desse povo se tornou insensível. Perdeu a sensibilidade para enxergar essas coisas, porque encheu de escamas. Aí a gente fala, bom, então o que seriam essas escamas? Imperfeições. As imperfeições são essas escamas. Então essas imperfeições não estão só nos olhos. Não tem escama só nos olhos. Muito interessante isso. E Paulo falou disso. E o Emmanuel falou disso voltando para o texto de hoje. Quando ele diz que o que nós temos sido ao longo das sombras do nosso pretérito, né, da sombra do nosso passado, se não criaturas recobertas de escama, ele continua em seguida. Mas não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Não somente os olhos se cobriram de semelhantes excrescências. Mãos, pés, línguas, ouvidos, todos os poderes da criatura, desde milênios, permanecem sob o venenoso revestimento da preguiça, do egoísmo, do orgulho, da idolatria, da insensatez e etc. Então tudo isso aqui é escama. Então a preguiça é a escama dos olhos, das mãos, dos ouvidos. O egoísmo é a escama, o orgulho é a escama, a idolatria é a escama, a insensatez é a escama, porque todas essas coisas impedem a gente de ver, impedem a gente de ouvir, impedem a gente de fazer. São essas escamas que ofuscam nossa visão, que impedem que a gente enxergue melhor a profundidade da vida. A gente fica na superfície e não entra no elemento espiritual. É profundo esse texto, né? E aí ele diz que não somente os olhos se cobriram de excrescência. O que é excrescência? É o que é excretado, é o que é lixo, é o que é jogado fora. Então, o que são essas excrescências? Aí a gente fala, não é pelo fruto que vai conhecer a árvore, que Jesus falou. Se o nosso fruto é revestido de egoísmo, de preguiça, de orgulho, de idolatria, de insensatez, o nosso fruto é uma excrescência. Eu enxergo pela lente da excrescência, eu ouço pelo ouvir da excrescência. Imagina como o meu olhar está distorcido, como o meu ouvir está distorcido, porque o fundamento disso passa a ser a excrescência, passa a ser a preguiça, o egoísmo, o orgulho, etc. São os sentimentos. Então o sentimento é esse coração que Isaías já falava que se tornou insensível, porque perdeu a sensibilidade para essas coisas. E que Jesus também falava. Muito legal. E aí eu peguei um texto do livro Pão Nosso, que Emmanuel pergunta para a gente, pensaste nisso? Olha o que ele pergunta, se a gente já tinha pensado nisso. Já pensaste que és um espírito imortal,
dispondo na terra por algum tempo. Então olha isso, presta atenção nisso. Você é imortal, mas você dispõe na encarnação por pouco tempo, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho. Então essas potências concedidas não são concedidas para nosso usufruto, são concedidas para as nossas necessidades de trabalho. E onde é que está a maior necessidade de trabalho? No coração. Porque é a base das nossas excrescências. Porque aí está a excrescência que vai contaminar o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso fazer, o nosso viver. Aí a gente estranha por que o Evangelho é de amor. Por que Jesus não fez uma revolução política, social, econômica? Por que ele não propôs? Ele não teria condições e competência e sabedoria suficiente para propor um monte de revoluções diferentes na economia, na sociedade, na política, etc. Mas qual revolução que ele propôs? A revolução onde está a origem da nossa excrescência, a revolução do amor. Porque João já dizia, né, que Deus é amor. Então foi a revolução do ponto onde a gente limpa a nossa visão, a nossa audição, para que a gente possa ver e ter também nós os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. Aí Emmanuel continua nesse texto. Tais potências formam-te o corpo. Então essas potências que foram concedidas para mim na Terra, temporariamente, por algum tempo, para me usar para a minha necessidade de trabalho, né, elas formam o meu corpo. Então o meu corpo serve para as minhas necessidades de trabalho. E aí ele diz, o que você faz dos seus pés, das tuas mãos, dos teus olhos, do teu cérebro? Você sabe que esses poderes te foram confiados para honrar ao Senhor, iluminando a ti mesmo? Santificado seja o vosso nome, é dito no Pai Nosso. Isso é santificar o nome. Usar esses instrumentos, essas potências do corpo, em função da transformação, da origem, da manifestação dessas potências. Porque o corpo só faz manifestar as imperfeições e as excrescências que estão no espírito. E ele pergunta, ele aconselha depois, medita, pensa, reflita nessas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando um templo divino. Então o templo está aqui dentro. É no coração, é para esse coração que eu tenho que trazer esses ensinamentos. É para esse coração que eu tenho que trazer esse olhar novo, esse ouvir novo. Esse ouvir novo é o quê? Ouvir o que eu não ouço? De certa maneira sim, mas ouvir nas pessoas o que eu não prestava atenção, ver nas pessoas o que eu não prestava atenção, enxergar o outro, enxergar diferente, enxergar com o espírito fraterno, é um outro olhar, sai de mim. O egoísmo traz essa ilusão, né? É um véu, essa escama é um véu que não me deixa ver. Bom, aí voltando para o texto, o Emmanuel diz, esse socorro concedido a Paulo de Tarso, que foi Ananias, que foi encaminhado por Jesus, esse socorro concedido a Paulo de Tarso, traz para a gente ensinamento profundo. E Emmanuel vai tocar nesse ensinamento. Vamos ver qual ensinamento que Emmanuel diz. Que não foi uma coisa gratuita e nem acabada. Custou para Paulo de Tarso. Custou muito para Paulo de Tarso. E nem foi um socorro que resolveu todo o problema dele para sempre. Foi um socorro que preparou para ele iniciar todo um trabalho que durou o resto da sua vida. Olha como é o socorro divino. Não é um favor. É oportunidade. Olha o que ele diz. Antes de receber Ananias, o Paulo ele se rende incondicionalmente a Jesus. Quando ele se rende, onde ele mostra que ele se rende incondicionalmente a Jesus? Quando ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele identifica, Jesus se identifica que é Jesus, e ele cai a ficha que é Jesus, ele não dá desculpa nenhuma.
Nossa, Senhor, mas olha, eu estava enganado, me perdoa, não fui eu, a culpa foi de fulano, foi de... Não. Senhor, o que queres que eu faça? Isso foi uma rendição. Ele se rendeu. Isso foi humildade, né? E depois ele teve um ato de obediência. Qual foi o ato de obediência? Quando Jesus falou, segue, entra na cidade, procura uma pensão, que lá vai ser dito para você o que é que você tem que fazer. Olha, Paulo cego, perdido, ele obedeceu. Ele se rendeu a Jesus no primeiro momento, Senhor, o que queres que eu faça? Depois ele obedeceu, quando ele seguiu a recomendação e penetrou a cidade, e entrou na cidade. Quando ele segue a recomendação e entra na cidade, ele fez duas coisas. Ele obedeceu, mas agiu. Porque ele podia ter obedecido, sim senhor, ficava lá de joelho lá na estrada de Damasco. Mas ele falou sim senhor e andou. Andou com seus próprios pés, ele foi ao encontro dessa pensão. Então Jesus exigiu duas coisas. Primeiro a rendição, para ele perder aquele orgulho. Depois uma obediência, vá e entra na cidade. Ele foi e entrou na cidade. Depois uma renúncia. Que tipo de renúncia? Quando ele, derrotado, sozinho, chega a essa pensão, desconhecido, pobre, já sem nada, né? Onde ele havia sido o Saulo de Tarso. Onde ele tinha sido aquela autoridade daquele tamanho, ele ia entrar em silêncio, cego, humilhado, sem ninguém, procurando uma pensãozinha para ficar lá sem saber como é que vinha esse socorro. Olha que diferença. Isso é uma renúncia. Ele renunciou àquele poder, ele renunciou àquela autoridade, ele renunciou àquele dinheiro. O pai dele até morava lá, em Damasco. Não, ele morava em Tarso. Mas ele tinha recursos lá. E depois ele confiou. Porque Jesus falou, entra e espera que alguma coisa vai acontecer. Ele ficou 3 dias lá esperando, na pensão. Até dispensou aquelas duas pessoas que estavam com ele, mais fiéis a ele, ele até dispensou, não, pode ir embora, que eu vou ficar aqui. E ficou 3 dias em oração, cego. Olha que confiança. O socorro vai chegar. Olha quanta coisa. Ele se rendeu, ele obedeceu, ele renunciou e ele confiou. Isso que Emmanuel está dizendo que é um ensinamento profundo. Então a gente está procurando Jesus na nossa estrada de Damasco, mas a gente está procurando sem a gente se render, sem a gente obedecer, sem a gente renunciar, sem a gente confiar. É difícil. É preciso que eu me diminua para que o Cristo cresça. Aqui é a prova disso. Aqui é a prova prática disso. E aí, olha só. Paulo recebeu a cooperação. Mas de que maneira? Quem ele foi perseguir é que foi socorrer. Olha que loucura que é isso. Aí o dono da pensão bate na porta e avisa que tem alguém querendo falar com ele. E ele, ó, o socorro chegou, pode mandar entrar. Aí a pessoa entra e pergunta o nome. Quando a pessoa fala Ananias, caiu a ficha dele, ele entendeu. E olha o que Emmanuel diz. Ele recebeu a cooperação na forma de revelação. Que forma de revelação? A ovelha perseguida vinha buscar o lobo feroz. Saulo compreendeu a lição. O perseguido veio salvar o perseguidor. Olha que lição. Ele foi receber a graça, ele foi receber a bênção, ele foi receber o passe daquela pessoa a quem ele foi perseguir. Isso não é a cara do Cristo? Isso não é a cara dos ensinamentos do Cristo? Isso pega a gente toda hora. A gente acaba tendo que engolir essas coisas. E quem não consegue engolir essas coisas, não recebe essa cooperação. Aí falta
a rendição, falta a obediência, falta a renúncia, falta a confiança e falta a compreensão da lição. Aí no final de tudo, depois que o Paulo reconhece que a lição que estava recebendo, fica emocionado, chora, conversa com Ananias, bate papo, Ananias dá o passe e esse momento de como que umas escamas saindo dos seus olhos. É o enxergar espiritual chegando. Essas escamas, se eu tivesse lá, talvez eu também não tivesse visto. Mas a gente sabe, dentro da doutrina espírita, o que é esse socorro espiritual. Né? Que muita coisa acontece que escapa ao nosso olhar. Essa escama escapa ao nosso olhar. Deus escapa, a divindade, a lei divina escapa ao nosso olhar. Aí, depois de tudo isso, Paulo emocionado, já recuperando a visão, já entendeu, já agradecendo a Ananias, já pedindo para Ananias algumas coisas para ele ler, para ele estudar, já pronto para a luta. Olha esse trechinho que Paulo falou para Ananias, se não é o recibo que ele está passando, mostrando para Ananias que compreendeu a lição. Paulo disse o seguinte para Ananias, está no livro Paulo e Estevão. Eu vim a Damasco com a outorga, com a autorização do templo, para vos levar preso a Jerusalém, mas foste vós que chegaste com a autorização de Jesus e a ele me uniste para sempre. O que Paulo está dizendo? Eu vim aqui com a autorização dos homens para te levar preso. Você veio com a autorização de Jesus para me unir a ele, né? Para me unir para sempre a Jesus. Não vai ser preso. Ele ia levar preso, Paulo ia levar Ananias constrangido. E o Paulo vai ser preso por Jesus sem constrangimento, com agradecimento. Olha que diferença, olha a profundidade disso. E Paulo entendeu. Olha como ele entendeu, o que ele fala aqui no complemento do livro. Se eu te prendesse, se eu vos algemasse na minha ignorância, levar-vos-ia ao tormento e à morte. Se eu te levasse preso na minha ignorância de perseguição, eu podia te levar ao tormento e à morte. Era o poder que eu tinha. Mas você, me salvando do pecado, me transformou em escravo voluntário e feliz. Olha, eu ia te levar preso com sofrimento, com amargura, com dor. Você me arrumou uma prisão onde eu sou preso, não porque você está me prendendo. Eu sou preso voluntário. Eu ouvi o vinde a mim. Eu me prendi porque eu ouvi. Eu sou preso, escravo voluntário. Eu me voluntariei a essa escravidão. Eu não estou sendo levado preso. Esse foi o trabalho que Jesus fez. O trabalho de Jesus não tem constrangimento, não é na marra, não é forçado. As circunstâncias acontecem de modo para que essas conversões são feitas dessa maneira. E aí, o Emmanuel, voltando para o texto, Emmanuel diz que é preciso notar também que Jesus não cura só os olhos de Paulo. Não cura senão os olhos de Paulo. Ele só passa a enxergar. Mas e as questões que ele ainda tinha que resolver? Nenhuma foi resolvida. Todas ficaram para o Paulo resolver. Jesus lhe cura os olhos, se não os olhos, ele passa a ver. E foi vendo que ele se torna escravo voluntário e feliz. Desde então, Paulo oferece-se ao trabalho do Cristo. Entra no caminho do sacrifício, da luta, a fim de extrair por si mesmo, não é gratuito, não é de graça, não é privilégio, não é presente, é extrair por si mesmo, por essa luta, as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser, porque ele ainda não era perfeito, ele ainda tinha muita escama para tirar, tanto que ele falava, não faço o bem que quero, porque eu já quero fazer só o bem, mas eu não consigo ainda fazer só o bem, eu ainda faço o mal que não quero. Por que ele ainda faz o mal que não quer?
por causa das escamas que ainda permanecem e que ele vai continuar mais 30 anos nessa luta, retirando essas escamas de todas as partes do corpo. E olha que seu corpo sofreu muito, apanhou muito, levou muita paulada, levando o evangelho para tudo quanto é canto e falando de Jesus em tudo quanto é canto, como esse escravo voluntário. Mas ele falava, enquanto o corpo se corrompe, o espírito se renova a cada dia. Enquanto o corpo morre, enquanto o corpo sofre, o espírito se renova, as escamas se caem. Enquanto as escamas caem, a pessoa se aperfeiçoa, a alma se aperfeiçoa. E aí tem um texto do livro Caminho, Verdade e Vida que fala de mãos limpas. É um texto que Emmanuel fala também, o que custou para Paulo esse limpar as mãos, esse lavar as mãos. Porque a mão simboliza o trabalho. Como é que Paulo podia trabalhar para Jesus com as mãos sujas? Sujas em que sentido? Com tantas imperfeições, com tantas perseguições. Ele tinha morte nas mãos. Ele tinha perseguições nas mãos, chicotadas, tinha tanta coisa, tinha vaidade, tinha orgulho, ele tinha tudo isso. E ele precisava, né? Mas ele guardava essas perseguições que ele fez aos cristãos. Hoje ele era o maior defensor dos cristãos e já tinha sido o maior perseguidor. O que ele falava sobre isso? Quando ele fazia uma coisa bonita e que as pessoas iam elogiar, ele falava, para que eu não me maravilhe, para que eu não me empolgue com as maravilhas que faço, em nome de Jesus, que Jesus faz por minha mão, eu trago em meu coração uns espinhos, eu trago espinhos na carne. Então ele trazia as lembranças do mal que ele já fez, como espinhos para mostrar a sua imperfeição, para que ele não se achasse muito bom, para que ele não se achasse muito santo. Aí a gente, porque vai na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, que vai no centro, porque vai não sei aonde, a gente já acha que é santo, e já começa a criticar e condenar todo mundo. É porque a gente não lembra dos espinhos que a gente traz na carne. Porque a gente muitas vezes nem conhece os espinhos, porque, sabe, não registra, porque as escamas impedem que a gente veja, ou ouça, ou entenda tanto mal que a gente já fez para tanta gente. Bom, aí tem esse mãos limpas, que é limpar as mãos, né? Está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 74. Emmanuel diz, recordemos que o Paulo fora rabino famoso em Jerusalém, ele já teve elevados encargos públicos, ele já teve dominadora situação, em dominadoras situações. No entanto, para que o Todo-Poderoso lhe utilizasse as mãos, para que ele fosse um trabalhador do Cristo, ele sofreu todas as humilhações e dispôs-se a todos os sacrifícios pelo bem dos semelhantes. Não era mais pelo seu próprio bem. Ele mudou o foco. Tirou a escama que só enxergava a si mesmo. Quando ele tirou a escama, ele enxergou o próximo. Aí ele passou a esse sacrifício pelo bem dos semelhantes. Ensinou o Evangelho sobre zombarias, açoites, aflições, pedradas, o tempo todo. Apesar de escrever luminosas epístolas, jamais abandonou o seu tear, o seu trabalho. Ele não queria, ao princípio de Jesus, dar de graça o que de graça recebesse. E aí Emmanuel conclui o texto. Quanto lutou e sofreu Paulo a fim de purificar os pés, as mãos, a mente e o coração. A gente não tem essa dimensão. A gente vê, São Paulo, Paulo de Tarso, São Paulo, a gente já vê ele santo. É importante a gente refletir como foi a luta de Paulo de Tarso a fim de que ele purificasse as mãos, os pés, a mente e o coração, que ele perdesse todas as escamas. Aí o Emmanuel diz, trata-se de uma pergunta que é preciso ser meditada em todos os tempos, inclusive agora, que é o que nós estamos fazendo. Mas o próprio Paulo de Tarso já meditou nisso na época dele. Olha o que está no livro Paulo e Estevão. Quando Paulo foi condenado, que ele recorreu, que ele ia para Roma, recorreu, né? Ele ia com outros condenados ser conduzido a Roma. As pessoas, sabendo da sua partida para Roma, chegaram no cais e um monte de gente, de velho, de criança, um monte de gente se despedindo dele. Foi uma grande prova de carinho, de amor, de afeto, de respeito, de gente de todo jeito. Foi bonito
de ver a cena. Aí no livro Paulo Estevam está escrito assim, ó, aqueles carinhos do povo, Paulo já estava no navio, olhando aquilo, as pessoas acenando, aquela cena tão bonita, e Emmanuel diz, aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Olha o perseguidor entrando em paz consigo mesmo, depois do trabalho de purificação. É isso que Emmanuel está pedindo para a gente refletir. Significavam aquele carinho daquelas pessoas todas, depois de 30 anos de trabalho, ele indo para a condenação. Ele não estava chorando a condenação, o recurso que ele fez ao imperador, ele estava vendo aquilo, ele estava vendo sua vida, sua história, ele estava vendo a sua redenção, a sua pacificação íntima. Né? Significavam que já não era o algoz implacável de até então, já não era mais aquele perseguidor dos cristãos. Ele hoje era um querido dos cristãos. Olha o espinho na carne. Aquele espinho estava tirando aquele espinho da carne nesse momento. Estava parando de doer. Era uma redenção. Né? Aí o Emmanuel diz, aquele momento traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. Que bonito isso, né? Paulo, sendo conduzido a Roma, um recurso ao imperador, um monte de gente, de velho, de criança, de adulto, lá numa manifestação de carinho, de respeito, de tudo, e ele olhando tudo aquilo trazia para ele isso, né? Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo. Fiz o que deveria ter feito. Só que a lição vem agora. Ele estava lá no navio assim, Lucas estava indo também nessa viagem com ele, aí Lucas chega perto dele e diz que ia escrever aquela cena tão bonita no Evangelho. Olha o que acontece. Lucas se aproximou e, apontando à distância os amigos que continuavam genuflexos, exclamou brandamente para Paulo, Saulo, poucos fatos me comoveram tanto no mundo como este. Pouca coisa me comoveu tanto no mundo como este fato. Registrarei nas minhas anotações como foste amado, por quantos receberam de tuas mãos fraternas os benefícios de Jesus. Lucas reconheceu a beleza daquele momento e falou para ele, olha, vou escrever isso no meu evangelho. Claro que ele não falou ainda de evangelho, vou escrever, vou botar isso nos meus escritos. Né? O quanto foste amado por essas pessoas que receberam tanto carinho e afeto das suas mãos. Né? O que o Paulo disse? Se fosse eu, que eu ia dizer, Lucas, que bom, muito obrigado. Não esqueça de botar isso também, viu? Aquilo, não sei o quê. O que Paulo disse? Não, Lucas, não faça isso. Não escreva sobre virtudes que não tenho. Deves falar, isto sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores de Jesus, do favor que Jesus me dispensou às portas de Damasco, naquele encontro. Cita também os combates que temos travado, comenta os obstáculos que nós temos vencido, as humilhações dolorosas que temos passado, as dificuldades sem conta que temos vivido, com um sentido. Qual o sentido? Para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com repouso fácil do mundo. Para que os futuros discípulos não esperem a sua quitação com seus escândalos, com seus erros, com o repouso, com a distração fácil do mundo. A minha luta tem que ser um exemplo, não o resultado da minha luta. Olha que coisa bonita. Quando a gente assiste uma novela, na hora da luta não aparece mais, aparece ali 6 meses depois, aí já aparece o cara depois da luta. Aí a gente não está, né? A gente quer ver logo o resultado depois da luta. Se a gente olhar o Evangelho, o São Paulo já santo, a gente vai olhar só o depois da luta. Mas o Emmanuel está dizendo aqui que é assunto para a gente refletir em todos os tempos. E Paulo deixou essa lembrança para a gente refletir em todos os tempos. Não fale sobre virtudes que não tenho. Fale sobre a luta que eu fiz para lavar as minhas mãos. Fala das dificuldades que eu tive para resolver todas essas questões, para tirar esses espinhos do coração.
Esse texto é muito bonito. Essa história de Paulo de Tarso, de Saulo, é uma história muito bonita porque ela toca no nosso dia a dia, ela toca na nossa vida, ela toca na nossa condição humana. Porque Paulo fez essa conversão, que é exatamente o que a gente precisa fazer. Mas a gente quer fazer a conversão de boca. Agora eu sou cristão e acho que já estou no céu. E a gente não percebe que não é questão de ser isso ou ser aquilo, é questão de transformação interior. E essa transformação interior é um processo longo, é tirar essas escamas do olhar, do ouvir, do sentir, principalmente do sentir, que é o fundamento de todos os atos do corpo. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.